tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o roqueiro, Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte neste meio de semana aqui na TV Câmara de São José dos Campos. Maravilha! E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o nosso mascotinho aqui do Hora do Esporte. Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, Luizão, gente boa, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando de futsal. São José e Taubaté fizeram o clássico regional da 11ª rodada da Liga Nacional. O São José buscando a parte de cima da tabela e o Taubaté tentando aí subir na classificação. O jogo foi bastante movimentado e o Taubaté acabou levando a melhor. Vamos ver como é que foi a partida? Solta, Matheus! Jogando no ginásio José Carlos Miller da Silveira, o Tuta, em Mogi das Cruzes, o primeiro lance de perigo foi do São José. Gabriel Soares encheu o pé, Thiago defendeu, no rebote, Wesley bateu e de barriga, Thiago fez a defesa. São José de novo no ataque, lateral cobrado, Rony ajeitou pisando e bateu, Thiago defendeu, no rebote, Gustavo pegou de primeira na trave, se salva o Taubaté. Pressão do São José na boa triangulação, Rony bateu de primeira e Thiago mandou para escanteio. Só dava São José, Vini Oliveira carregou e da quadra de defesa achou Wesley livre que de primeira bateu, a bola caprichosamente explodiu no travessão e saiu, segue 0-0. E depois de tanto tentar, o São José chegou ao primeiro. Na cobrança de falta, Gustavo rolou e Gabriel Soares de bico bateu e fez. O primeiro do jogo, o primeiro do São José. Gabriel Soares é o nome do gol. Taubaté 0, São José 1. O Taubaté chegou pela primeira vez nessa cobrança de falta. Bebê rolou pro meio e Tintim ajeitou pisando e encheu o pé explodindo no travessão de Vini Oliveira. Mais uma do Taubaté, aos trancos e barrancos, Foguinho recuperou, dominou na intermediária e de frente pro gol bateu de bico. Vini Oliveira defendeu com o pé. 15 segundos depois, o Taubaté chegou de novo. Foguinho recebeu pela esquerda e na saída de Vini Oliveira tocou para fora a chance do empate. Restando 2:47, falta pro Taubaté na intermediária. Um homem apenas na barreira. Beisola veio para a batida, rasteirinho. Vini Oliveira aceitou. Era o empate do Taubaté. Beisola é o nome do gol. Para fechar o primeiro tempo em 1-1. Já na segunda etapa, logo com 11 segundos, o São José chegou com perigo neste chute de Gabriel Soares. O Taubaté respondeu nessa cobrança rápida de lateral. Luiz Fernando recebeu e na saída de Vini Oliveira a bola passou à esquerda do gol do São José. Restando pouco mais de 14, roubada de bola do Taubaté, 3 contra 1. Tintim rolou para Matheus, que só empurrou para o gol de Vini Oliveira. Era a virada do Taubaté, Matheus é o nome do gol. Taubaté 2, São José 1. Só dava Taubaté em outra saída errada do São José. Foguinho recuperou, abriu para Luiz Fernando, que rolou para Bebê. Vini Oliveira fez a defesa. O São José respondeu na falha de Foguinho. Gustavo recuperou, carregou e na saída de Thiago bateu. A bola tocou na trave para a sorte do Taubaté. O burrão das quadras poderia ter feito o terceiro. Nessa outra roubada de bola, Ítalo, sozinho, na cara do gol, chutou em cima de Vini Oliveira. Perdeu grande chance o Taubaté. E olha aí a lamentação do Ítalo. De novo, o Taubaté teve a chance de fazer mais um em outra roubada de bola. Luiz Fernando livre, abriu para Beisola, que trupicou nas próprias pernas e perdeu a chance do terceiro. E de quebra, ainda torceu o tornozelo. Ô, Beisola! O São José respondeu pela esquerda com Gabriel Soares, que abriu na direita para Luquinha bater de primeira e Thiago fazer boa defesa. O Taubaté ia abusando de perder gols, desta vez com Tintim. Ele saiu livre na cara de Vini Oliveira, carregou, penteou e a bola beijou o pé da trave e saiu. Jogando com o goleiro Linha, o São José tentou o empate nessa jogada com Gabriel Soares mandando por cima. Restando pouco mais de 1 minuto, o São José perdeu chance incrível. Guilherme rolou para Rony, que bateu de primeira, e Bebê se jogou na bola para tirar o gol certo do São José. Providencial o corte do Bebê.
A partida estava eletrizante no seu final, restando 30 segundos, o Taubaté poderia ter matado o jogo com Luiz Fernando livre, mas Rony, jogando como goleiro linha, fez essa defesaça aí. E restando 5 segundos, o goleiro Thiago ainda fez essa defesaça, mandando para escanteio a chance do empate do São José. E na batida não deu tempo para mais nada. Final no ginásio Tuta em Mogi das Cruzes. E deu Taubaté de virada. Final, Taubaté 2, São José 1. Brunão, jogão de futsal, né? Assim, o São José mais acima na tabela, né? Como eu disse na abertura, brigando pelas primeiras posições. O Taubaté tentando ali fugir do rebaixamento, que vai ser muito difícil por conta desse regulamento esdrúxulo aí da Liga Nacional. Mas bela vitória do Taubaté. Primeiro tempo foi do São José, o segundo tempo total aí do Taubaté. Boa vitória do Taubaté. O São José tem que lamentar uma derrota como essa. Acho que lamentar, mas nem tanto também, porque o jogo foi aberto. Porque o jogo foi aberto. As duas equipes poderiam ter saído com a vitória. É legal o clássico assim, né? Bem disputado, né? Já foi assim no final da Copa da Liga, agora também na Liga Nacional. Então, muito bacana, muito legal ver os dois times buscando os gols. Para o São José, menos pior, porque ainda continua bem colocado, né? O Taubaté, a vitória importante para tentar aí uma recuperação e tentar fugir da zona de rebaixamento aí, que eu não sei nem como é que vai ser depois do final, as contas que tem que ser feitas, levando em conta o ano passado e esse ano. E os goleiros foram bem demais, os dois goleiros das duas equipes, e também a trave estava de bem com os dois goleiros, né? Pois é, se não fosse a trave ali, poderia ser 6-6, um 5-5, né? E tem que calibrar o pé também, né, dos dois times, mas principalmente o pessoal do Taubaté, que perdeu o gol cara a cara com o goleiro praticamente. Pois é, e é legal ver um jogo de futsal. O jogo de futsal geralmente é movimentado por conta aí, né, da rapidez, da velocidade do jogo, e ainda quando tem grandes lances como foi esse, dá mais gosto de ver ainda, independente do posicionamento na tabela, o futsal proporciona isso. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Liga Nacional. A maioria dos times já jogaram 11 vezes. Sorocaba na liderança, seguido por Jaraguá. São José caiu uma posição, é o 11º colocado. Você vê lá embaixo a penúltima posicionamento dentro deste quadro aí da tabela, 11º colocado. A gente vira a tabela para ver o posicionamento do Taubaté. Agora é o 20º colocado. O Taubaté aparece com 9 pontos. Aí tem que somar o máximo de pontos possíveis o Taubaté para tentar fugir do rebaixamento. Lembrando que tem rebaixamentos, 4 últimos serão rebaixados para a Série B da Liga Nacional de Futsal 2025. 4 últimos fazendo a média, né? Isso, fazendo a média, exatamente. Não é os 4 últimos deste campeonato, não. Vai ter que somar a pontuação deste campeonato com a pontuação do campeonato do ano passado, e aí sim, na média dos dois campeonatos, aí os 4 últimos que vão ser rebaixados. Por isso que o Taubaté precisa somar muito ponto, porque no campeonato passado o Taubaté foi mal demais na competição, tá certo? Brunão, ainda no assunto futsal, o São José Feminino entrou em quadra ontem pela 5ª rodada da Liga Nacional, fora de casa, no ginásio da Neva, em Cascavel, lá no Paraná, e foi derrotado em um confronto direto aí com o Cascavel na parte de cima da tabela. As paranaenses abriram 3-0 no primeiro tempo. O São José esboçou uma reação no segundo, mas parou somente em 2 gols e o jogo terminou 3-2 para a equipe do Cascavel. Vamos ver os gols? Coloca pra gente, Matheus, em tela cheia. O primeiro do Cascavel foi marcado pela Misha. Olha aí, ó, na saída da goleira, acabou tocando... Michi, perdão. A Michi fez aí o primeiro para o Taubaté. Depois 2 gols da Lelinha. Você vai ver aí, ó, a Lelinha vai bater ali, ó, sozinha para o fundo do gol. Na jogada que ela deu sorte ali, o rebote veio para ela mesmo. Rebote não, o toque veio para ela mesmo. A Lelinha fez 2-0 Cascavel. E o terceiro saiu nesse escanteio aí, ó, embaixo do gol. Colocou lá dentro 3-0 Cascavel. Virou o jogo, os gols só aconteceram desse lado aí, ó. A Bebel vai descontar para o São José num belo gol da Bebel, 7º gol dela na competição. A Bebel, artilheira da Liga Nacional de Futsal, belo gol da Bebel. E a Yasmin, que você vai ver aí, de pênalti, vai fazer o segundo do São José, 3-2, placar final, Cascavel 3, São José Futsal 2, segunda derrota consecutiva da equipe do São José na Liga Futsal. E o São José não para, Bruno, amanhã já enfrenta a equipe do Foz Cataratas do Paraná. São José é o 5º colocado na competição com 9 pontos, vai enfrentar o que eu inverti, Beth? Obrigado, é verdade, obrigado, eu falei invertido aqui, é o
o Pato Branco, o próximo adversário da equipe do São José. O São José é o 5º colocado com 9 pontos, enfrentando o Pato Branco, que é o 9º colocado, Brunão. O problema do São José foi ter perdido em casa, né, a rodada passada. E curioso que o terceiro gol contra o Cascavel, né, que a gente viu, foi igualzinho o gol que o São José tomou na derrota em casa, que é um chute, escanteio, chute cruzado, a menina que estava marcando ali a trave, no segundo pau, marcou bobeira, e a menina que veio por trás só chapou e escorou fazendo o gol. Então, assim, é essa atenção aí que o Rodrigo Mogi precisa ter, né, para passar para as meninas, porque não pode tomar gol em 2 jogos seguidos, 2 gols iguais, que acabam determinando a derrota do São José. Viu só, Mogi? O nosso Ferretti aqui fez tático. Botar a mesa tática pro Ferretti aqui foi bem demais. O Brunão tem razão. O gol foi igualzinho mesmo. Tem que fechar aquela segunda trave ali, o segundo pau, para não tomar esse tipo de gol. A gente sabe que o futsal é muito dinâmico, há muita movimentação, mas um ponto bem curioso que você trouxe, e é verdade, tomando gol ali no segundo pau, cobrança de escanteio. Igual, idêntico. Foi idêntico ali o gol. Atenção aí, porque essas bolas, né, enfim, tomou o terceiro gol, se não tivesse tomado o terceiro, talvez pudesse ter empatado o jogo lá, né, empatado o jogo em casa ou não perdido, enfim, detalhezinhos que acabam complicando no final. Portanto, amanhã, 8 da noite, lá no Dolivar Lavarda, em Pato Branco, tem Pato Branco e São José Futsal. Tomara que o São José volte com uma vitória lá do Paraná, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, na volta, informações da Águia do Vale. Já já a gente volta. Muito bem, a gente está de volta com o nosso Hora do Esporte para falar do São José. Depois da derrota lá em Maringá, o time voltou aos treinos de olho no próximo e decisivo confronto, que é sábado contra o Água Santa aqui no Martins Pereira. E o nosso repórter, o João Delfino, ele vai atualizar para você as informações do São José direto do estádio Martins Pereira. Cadê o Joãozinho? Coloca o Joãozinho. Aê, Joãozinho lá no Martins Pereira. Diz aí, Joãozinho, esse São José. Boa tarde, Joãozinho. Fala, Vieira, muito boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente no Hora do Esporte. São José começou a preparação para esse jogo decisivo contra o Água Santa ontem na terça-feira. E se a gente for olhar a tabela, apesar do Água Santa ter 12 pontos e o São José ter 8, o confronto é direto, né, Vieira? Porque se o São José não vence esse jogo, a situação para a classificação começa a se complicar ainda mais. Nesse momento, com 8 pontos, o São José, e se a gente for dar uma olhada na tabela de classificação da Série D dos últimos anos, para um time se classificar, a média ali é dos 20 pontos. Quem chega aos 20 pontos provavelmente se classifica. Então, o São José precisa de mais 12 e tem 15 em disputa. Então, nesses próximos 5 jogos, o ideal seria vencer pelo menos 4. E o compromisso contra o Água Santa já é neste sábado o duelo direto. Caso o Água Santa vença, praticamente garante a sua classificação. Chega ali aos 16, tem mais pontos em disputa. Então fica muito bem a situação do Netuno. O Netuno que tem, né, no seu comando o técnico Guilherme Alves, que é ex-Veloclube, que enfrentou o São José nesse ano 3 vezes e venceu as 3. Por outro lado, na Série D ele não começou tão bem. Os primeiros 2 jogos perdeu para o Costa Rica e venceu o último contra o Pouso Alegre. E também, por outro lado, né, o craque daquele Veloclube hoje joga para o São José, né? Felipinho, que começou bem, chegou fazendo gols, né? Fez gol, na verdade, contra a equipe do Patrocinense no último jogo aqui no estádio Martins Pereira. Então hoje, o craque daquela Série A2, hoje veste a camisa do São José. E ainda falando sobre esse time do São José, esse meio campo, né, como a gente citou o Felipinho, Sérgio Guedes tem a baixa do Franco, que foi titular em todos os jogos desta série D. Franco que foi expulso no duelo contra o Maringá, lá no Paraná. Então o Sérgio Guedes vai ter que quebrar a cabeça aí para saber quem que ele vai mandar a campo. Se ele vai optar por um time mais ofensivo, com a entrada do Luan Lúcio ou do Gianluca, ou então se vai povoar esse meio campo com o Jefferson ou com o Wagner Balotelli. Bom, o fato é que esse jogo decisivo, Vieira, é no sábado e tem novidade, né? Diferente dos outros jogos que o São José estava jogando às 18 horas, agora vai jogar às 4, às 16 horas, às 4 horas da tarde. Os ingressos já estão à venda, tem aquela entrada solidária, meia entrada para todos os setores do estádio. Mais informações estão lá nas redes sociais do São José. E também, para quem não pode vir ao Martins Pereira, o clube transmite no seu canal oficial no YouTube, na TV Águia. Amanhã o São José deve abrir
treino para a imprensa. Amanhã, quinta-feira, deve abrir treino para a imprensa. Então, na sexta-feira, aqui no Hora do Esporte, nós trazemos mais informações, as últimas preparações do São José para esse confronto que vale 6 pontos contra o Água Santa. E se o São José vencer, ainda não entra no G4, viu, Vieira? Porque o Pouso Alegre tem uma vitória a mais, tem 3 vitórias, né? O Pouso Alegre, o São José tem uma e iria para 2, então ainda não entra, mas lógico que precisa vencer, viu, Vieira? Volto com você aí no estúdio. Forte abraço. Valeu, Joãozinho. Joãozinho, você se confundiu aí na contagem. O São José no máximo chega a 15 pontos, hein, Joãozinho? No máximo. Valeu, Joãozinho. Joãozinho no Martins Pereira trazendo aí as informações do São José. Mas, Brunão, jogo de vida ou morte para o São José, em que pese ainda ter mais jogos para o São José, mas não tem jeito, tem que ganhar do Água Santa porque é confronto direto ali e aí pensar no próximo. Ele falou jogo de 6 pontos, acho que é jogo de 9 pontos já, né? Porque o São José agora vai ter que jogar com um olho no campo e o outro na matemática, na calculadora, para ver como é que vai ficar as outras rodadas, os confrontos diretos, enfim. Mas tem que fazer primeiro a sua parte dentro de campo, vencer os jogos que tem que vencer. É difícil porque acho que depois só o Pouso Alegre em casa, o resto todos fora, vai ter que ir para o Mato Grosso do Sul pegar o Costa Rica, enfim, não é uma tarefa fácil. Vai ter que suar sangue aí o São José para tentar conseguir essa 4ª vaga. Vai enfrentar a Inter de Limeira, que é líder do grupo, então é um jogo difícil, lá, como diria o Ricardo Costa, difícil, né? Vai enfrentar lá em Limeira, não é fácil jogar lá no Limeirão, enfim, a situação do São José não é fácil, matematicamente está tudo em aberto ainda. Se perder pro Água Santa, o Água Santa vai abrir 8 de vantagem em relação ao São José e a coisa realmente vai ficar complicada, vai ter só uma vaga em aberto praticamente. Aí, né? Nem o Tristão Garcia entra em campo. Pois é, mas se vencer o Água Santa, aí embola tudo, volta a ter aí 2 vagas para praticamente 4, 5 equipes, né? Que eu acho que 4 equipes brigando aí por 2 vagas. Enfim, a matemática é essa para o São José, é vencer ou vencer, não tem outra escolha. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação atual do São José, porque teve o jogo de segunda-feira, né? O Água Santa acabou vencendo aí o Pouso Alegre, por isso que o Água Santa pulou para a 3ª posição. Tem ali a Inter de Limeira líder, Maringá em segundo, a Água Santa chegou a 12 pontos, o São José, Costa Rica na 4ª posição, seguido pelo Santo André, Pouso Alegre, São José já havia caído para a 7ª posição e o Patrocinense. Portanto, uma vitória aí da equipe do São José, coloca o São José com 11 pontos, como disse o João, não entra ainda no G4, mas se aproxima de todo mundo, inclusive do próprio Água Santa, do Costa Rica, dependendo do resultado, Santo André, enfim, precisa vencer. O São José tem que ficar fazendo matemática. O fato é vencer, vencer ou vencer e pronto, acabou, e aí depois ver lá no final se vai conseguir entrar ou não, Brunão. Eu falei da matemática, mas tem que fazer primeiro a sua parte, sim, claro. Aí depois, quando tiver na penúltima, última rodada, aí entra a calculadora lá na mão para fazer as contas necessárias, mas primeiro precisa vencer. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos deste próximo final de semana. Grupo A7, né, o grupo do São José, 10ª rodada, 3 jogos no sábado, 15 horas, Santo André e Inter de Limeira. Tem São José e Água Santa, 4 da tarde, reforçando o jogo às 4 da tarde. Está acostumado com jogos aqui em casa às 18 horas, jogo às 4 da tarde. Mais cedo, vai estar mais calor, né, nesse período frio, interessante esse horário. De sábado, 16 horas, também Pouso Alegre e Maringá. No domingo, 4 da tarde, Costa Rica e Patrocinense. É a 10ª rodada do Grupo D, do Grupo 7A7 do Campeonato Brasileiro da Série D, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco, a equipe de karatê do Atleta Cidadão aqui de São José disputou no último final de semana as finais do Campeonato Paulista da modalidade, realizado em São Bernardo do Campo. O torneio vale vaga para o Brasileiro, que acontecerá na capital do Rio de Janeiro no mês que vem. São José conquistou 9 medalhas, sendo 3 de ouro e 6 de bronze, em uma disputa que reuniu mais de 2.000 lutadores. Tailane Costa ganhou ouro no comitê, categoria cadete feminino até 61 quilos. O José Moraes Rodrigues foi ouro na modalidade kata no cadete masculino e a Gabriele Borges na categoria júnior feminino até 59 quilos também conquistou o ouro. Os karatecas Matheus Machado no júnior masculino até 76 quilos, Larissa Rodrigues no júnior feminino até 53 quilos e a Kathleen Costa também no júnior feminino até 66 quilos
quilos, conquistaram o bronze. Esses 6 medalhistas, os 3 de ouro e esses 3 de bronze, eles fazem parte das categorias de base do programa Atleta Cidadão. Já pelas categorias sênior, o Lucas Neves, até 60 quilos, o Davi Gouveia, até 67 quilos, e o Cauã de Almeida, até 75 quilos, ficaram também com o bronze. Brunão. Bacanas, os grandes resultados aí do Karatê São José dos Campos, sempre as artes marciais trazendo bons resultados. Parabéns aí para os medalhistas. As artes marciais de São José dos Campos, judô, karatê, taekwondo também, wrestling, realmente sempre trazendo bons resultados, sempre representando muito bem a nossa cidade e também o Brasil, muitos deles representando aí as seleções brasileiras de suas modalidades. Sucesso para todo mundo, parabéns pelas conquistas e repetindo, sempre vocês terão espaço aqui dentro do nosso Hora do Esporte, que faz o segundo intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos com informações do futebol feminino. A coisa está complicada para o São José para escapar do rebaixamento. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, falando de futebol feminino. No próximo domingo, São José joga sua vida dentro do Campeonato Brasileiro A2. É vencer ou vencer o Bahia no estádio de Pituaçu e ainda depender de outros 2 resultados, pelo menos 2 resultados, para não ser rebaixado para a 3ª divisão do futebol brasileiro. O nosso repórter Paulo Ricardo bateu um papo com o técnico Adilson Galdino do Santos para saber como está a preparação da equipe para essa decisão. Diz aí, Paulito, boa tarde. Olá, Vieira, boa tarde Bruno Castilho, a todos que acompanham o Hora do Esporte. Realmente, semana decisiva para o futebol feminino do São José. O time entra nessa semana decisiva para poder escapar do rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro da Série 2. Então vamos conversar com o técnico Adilson Galdino para poder saber um pouco mais sobre a preparação. Adilson, como que está o mental das jogadoras, né, nessa semana tão decisiva para o time? Estão bem concentradas, né? Viemos de resultados positivos aí dentro do Campeonato Paulista. Mesmo com a derrota contra o Palmeiras, as meninas tiveram um bom comportamento dentro de campo. Nós estamos muito esperando esse jogo, porque define a nossa vida aí na sequência, em questão de planejamento, se projetar também na próxima temporada em relação ao brasileiro. Perfeito, e justamente o Campeonato Paulista pode servir até como parâmetro de confiança para as jogadoras também, para essa decisão agora contra o Bahia? Sim, elas não deixaram de competir, de jogar, né, de minutar, e dentro de uma competição tão valiosa que é o Campeonato Paulista. Perfeito. E sobre o próximo adversário da Águia do Vale, né, que é o Bahia, como que as meninas estão vindo, né, técnico e taticamente? Sim, não, a nossa equipe ela vem se comportando cada jogo melhor, né, tendo posturas até de comportamentos táticos melhores também dentro de campo. Acho que a individualidade de cada atleta depende muito das suas características, estar em um bom dia. Essa parte mental que nós conversamos aqui agora há pouco é fundamental. E a equipe do Bahia é a equipe a ser batida, né? Não perdeu ainda dentro da competição, mas nós vamos chegar lá com certeza preparado para esse grande desafio. Perfeito. E essa pausa que teve também, né, no Campeonato Brasileiro, na sua opinião, fez bem ou não para poder agora ir para essa decisão contra o Bahia? Na verdade, para nós foi de forma positiva, porque nós demos continuidade dentro do Campeonato Paulista, né? Então a gente não deixou de manter a equipe jogando, né? E com isso a gente adquiriu mais conjunto, né? Adquiriu mais confiança para esse jogo tão importante para nós. Perfeito, só para a gente poder finalizar, a gente sabe que o São José ele precisa ganhar, mas contar também com uma combinação, né, de resultados. Como que também na semana você tem conversado com a jogadora sobre isso, para poder entrar dentro de campo e fazer a parte? Desde a parada, né, do Campeonato Brasileiro, a gente vem conversando a respeito, né? Sabemos de toda a nossa situação. Primeiro é a gente fazer o nosso dever, que é vencer o Bahia, uma tarefa muito difícil. Nós vamos fazer o melhor, é o que eu tenho pedido a elas, fazer o melhor dentro de campo. E aí sim, com o resultado positivo, e aí pedir para que Deus também abençoe o outro lado, que se for da vontade dele e ter que o São José permanecer na segunda divisão, ótimo. Se não for, eu acho que vale o ano para que a gente possa estruturar, planejar, para que venha, né, um futuro melhor para
para São José, né? Perfeito, muito obrigado, professor. Então este foi Adilson Galdino, treinador do São José Futebol Feminino. A gente, claro, sexta-feira traz mais informações, a matéria completa, repercutindo toda essa preparação, semana decisiva para a Águia do Vale. Eu vou para você aí nos estúdios do Hora do Esporte, Vieira, um forte abraço. Valeu, Paulito, grande abraço para você, obrigado Adilson, em atender a reportagem do nosso Hora do Esporte. Brunão, é a mesma coisa do São José masculino, São José feminino, é vencer ou vencer e aí os outros jogos deixar para que ver o que vai acontecer depois, né? O problema do São José é que define rebaixamento, né, do São José feminino no caso, o masculino não, mas acho que essa pausa no Brasileiro, por causa das coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul, enfim, tem o São José tinha o Juventude no grupo, acabou dando um gás a mais para o São José, porque o São José foi bem nesse primeiro momento no Campeonato Paulista, né? Então, acabou dando um gás a mais para o São José. O São José pode surpreender e vencer o Bahia até, mas se não vencer também não precisa nem fazer conta, já está infelizmente rebaixado. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação rapidinha, é a classificação geral, por isso que eu trouxe só a parte final da tabela, juntando os dois grupos, essa é a situação geral. São José é o 14º colocado, lembrando que os 4 últimos caem, portanto São José tem que torcer, tem que vencer o Bahia, o primeiro passo, torcer contra o VF4 da Paraíba, torcer também contra o UDA de Alagoas aí, e principalmente é o VF4 aí da Paraíba, o São José tem que torcer para que ele perca e aí o São José conseguir sair da zona da degola e não ser rebaixado. O principal problema é ganhar do Bahia, que é a segunda melhor equipe na classificação geral da competição. Sucesso para as meninas, sexta-feira a gente fala mais sobre elas aqui no Hora do Esporte. Brunão, para a gente fechar o Hora, os alunos das unidades esportivas de bocha adaptada da Prefeitura de São José dos Campos fizeram uma grande apresentação da modalidade no último domingo. Entre praticantes, familiares e amigos, dezenas de pessoas compareceram ao ginásio Delmar Bufolim, região sul da cidade, local onde foi realizado aí o festival. As apresentações, cadê as fotos aí? As apresentações aconteceram das 8 às 16 horas com os alunos de 2 turmas específicas inscritos nas atividades do ginásio Palmeiras de São José e Praça de Esportes Doutor Pedro Otaviano Correia. Essa interação é muito bacana para demonstrar como é que é essa atividade, Brunão. É muito bacana, a gente acompanhou a bocha paralímpica fazendo uma matéria bem de perto, então é muito bacana trazer esse esporte paralímpico para todos, né, o conhecimento de todos. É bacana essa interação, ver como é que funciona e ver também como a força de vontade deles é sensacional. Parabéns aí para todos os participantes e parabéns quem foi prestigiar lá para conhecer um pouco mais da modalidade. Brunão, grande abraço para você, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Hora do Esporte, é sempre um prazer. Foi um prazer inenarrável, até sexta-feira, tchau. Muito bem, a gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele abraço. Hoje tem que ser rapidinho. Valeu, Luizão. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Sexta-feira a gente está de volta. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. De minha parte, grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.